Em maio de 2020, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul parou. Uma criança de 11 anos havia sumido no meio da noite. A mãe foi às câmeras, chorou, pediu ajuda, disse que quando acordou o filho já não estava mais lá. A comunidade inteira se mobilizou. Vizinhos, voluntários, a região toda nas buscas. 10 dias depois, o menino foi encontrado. Ele nunca tinha saído de casa. Esse é o caso de Rafael Matheus Winks. E quanto mais você souber sobre o que aconteceu naquela madrugada, mais vai entender por que esse caso chocou o Brasil inteiro. Fique até o final, porque esse caso tem camadas que a maioria das pessoas não conhece. Rafael Matheus Winks nasceu em 2009, na cidade de Planalto, no noroeste do Rio Grande do Sul. Uma cidade de cerca de 12 mil habitantes, daquelas onde todo mundo se conhece, onde as crianças brincam na rua e os vizinhos sabem o nome uns dos outros. Rafael tinha 11 anos, usava óculos e era conhecido na escola como um menino tranquilo. A professora que deu aula para ele em 2019 disse à imprensa que nunca esperaria algo assim, que a família parecia bem estruturada e que a mãe sempre foi muito cuidadosa com os filhos, mandava ele para o colégio sempre limpinho, bem vestido e sempre acompanhado. A avó materna, Isa Hildes, descreveu o neto como querido por todos, um amor, um sonho de criança. Rafael morava com a mãe, Alexandra Saled Dowolkinski, com o irmão mais velho, Anderson, de 16 anos, e com o namorado da mãe. O pai biológico de Rafael, Rodrigo Winks, morava em Bento Gonçalves desde 2017, a cerca de 400 quilômetros de distância. A vida, aparentemente, seguia normal, mas nos bastidores daquela casa, algo vinha se acumulando. Para entender o que aconteceu na madrugada de 15 de maio de 2020, precisamos voltar alguns dias antes. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Alexandra havia começado a se sentir progressivamente incomodada com o comportamento de Rafael. O menino estava na fase típica de qualquer criança de 11 anos. Queria ficar no celular, jogar videogame e ficava acordado até tarde. Mas para Alexandra, isso era mais do que uma questão de disciplina. De acordo com a denúncia, ela entendia aquela desobediência como uma ameaça ao controle que precisava ter sobre os filhos. E havia um medo específico. Se Rafael começasse a resistir às ordens dela, o filho mais velho, do qual ela recebia pensão e que garantia o seu sustento, poderia seguir o mesmo caminho. Era uma lógica de dominação. E Rafael, sem saber, estava no centro dela. Nos dias que antecederam o crime, Alexandra foi até a casa da própria mãe e retirou comprimidos de diazepam, um sedativo. Guardou com ela, esperando o momento certo. Na noite de 14 de maio, após uma discussão com Rafael sobre os jogos e o celular, ela tomou a decisão. E fez algo que poucas pessoas conseguem imaginar. Pesquisou na internet sobre substâncias para reduzir a resistência de vítimas. Pesquisou termos como Boa Noite Cinderela e assistiu a vídeos. Ela estava se preparando. Entre 11 horas da noite do dia 14 e meia-noite e meia do dia 15 de maio de 2020, Alexandra chamou Rafael e fez com que ele tomasse 2 comprimidos de diazepam. Disse que era para ele dormir melhor. Rafael tomou. Alexandra foi para o quarto e esperou. Os laudos periciais confirmaram a ingestão do medicamento. O diazepam estava presente no sangue e nas vísceras do menino. Quando o efeito do sedativo fez com que a resistência de Rafael diminuísse, Alexandra pegou uma corda e estrangulou o próprio filho. A causa da morte, confirmada pela necropsia, foi a asfixia mecânica por estrangulamento. Depois de constatar que Rafael estava morto, Alexandra não entrou em colapso, não ligou para o socorro e não chamou ninguém. Ela começou a pensar em como esconder o que havia feito. Vestiu o corpo do filho, colocou os óculos que ele usava e pegou os chinelos dele, e carregou o corpo da própria criança para fora de casa no meio da madrugada. A escolha do esconderijo não foi aleatória. Alexandra sabia que os vizinhos ao lado estavam viajando. Sabia que havia um tapume na propriedade deles que encobriria qualquer coisa colocada ali.
Ela foi até o terreno, esvaziou uma caixa de papelão que estava cheia de sacolas e retalhos de tecido e colocou o corpo de Rafael dentro. Recolocou o material por cima e ajeitou o tapume na frente. Depois voltou para casa e foi dormir. Na manhã de 15 de maio, Alexandra foi até o Conselho Tutelar de Planalto comunicar que seu filho havia desaparecido. Disse que tinha ido para a cama e que quando acordou Rafael não estava mais lá, que a cama estava desarrumada, a porta encostada e sem sinais de arrombamento, que ele havia levado R$200 e que não sabia o que poderia ter motivado o menino a sair de casa sem avisar ninguém. E ela deu entrevistas. A gente quer uma luz, uma notícia que diga que viram ele em algum lugar, disse Alexandra para as câmeras. Só queremos ele de volta em casa, estamos desesperados e não sei mais onde apelar. A comunidade acreditou. Vizinhos, voluntários, moradores de cidades vizinhas, todos se mobilizaram para ajudar a encontrar o menino. Mas Alexandra não parou na mentira inicial. Ela foi além. Pegou o calendário da casa, circulou a data 14 de maio e mandou uma mensagem à polícia, dizendo que havia encontrado uma marcação suspeita, como se aquilo fosse uma pista sobre o desaparecimento. Era uma tentativa de reforçar a versão falsa e direcionar as investigações para outro caminho. Enquanto isso, a polícia começou a investigar outras pessoas. O pai de Rafael foi investigado, o namorado de Alexandra também. Cada suspeito foi sendo descartado um a um, com base em provas técnicas e testemunhais. Os investigadores foram cercando Alexandra. 10 dias após o desaparecimento, em 25 de maio de 2020, Alexandra levou os policiais até o local onde havia escondido o filho. O corpo de Rafael foi encontrado às 17h30, dentro da caixa de papelão no terreno da casa vizinha, a apenas 5 metros da porta da sua própria casa. Ele estava enrolado em um lençol, uma corda enrolada no pescoço. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul publicou nas redes sociais. A mãe do menino, em depoimento, confessou ter cometido o crime, mas a versão que ela apresentou naquele primeiro momento ainda era incompleta. Alexandra disse que havia dado diazepam ao filho porque ele era muito agitado e ficava na noite toda jogando, e que a morte teria sido acidental, uma consequência dos remédios. Negou o estrangulamento. A necropsia desmentiu ela completamente. Em 27 de junho de 2020, após mais um depoimento, Alexandra finalmente confirmou que havia enforcado o filho com uma corda, depois que o remédio não fez o efeito esperado. Ao longo dos meses seguintes, Alexandra tentou direcionar a culpa para outras pessoas. Primeiro para o irmão dela, depois para o pai de Rafael. Em dezembro de 2020, num novo interrogatório, apresentou uma versão completamente diferente. Diz que o ex-companheiro Rodrigo Winks e um comparsa teriam ido até a casa dela naquela madrugada com a intenção de levar o filho, que Rafael teria se debatido e que Rodrigo segurou com uma corda e o asfixiou, que ela havia sido obrigada a acompanhar os dois até o terreno vizinho para descartar o corpo. Ela também acusou Rodrigo de violência doméstica e sexual enquanto viviam juntos. A polícia investigou tudo e descartou tudo. Rodrigo Winks morava em Bento Gonçalves. Não havia nenhuma evidência técnica ou testemunhal que o colocasse em Planalto naquela noite. Foram realizadas 30 perícias no total: análises de DNA, exames toxicológicos, reconstituição da cena do crime e análise da corda. Cada detalhe apontava para uma única autora. Aqui vale uma pausa, porque durante o julgamento de Alexandra, veio à tona uma informação que poucos esperavam. Em 2007, em Farroupilha, o então marido de Alexandra, José Dogokensky, pai do filho mais velho dela, foi encontrado morto em casa. Na época, o caso foi arquivado como suicídio por enforcamento. A família nunca acreditou nessa versão. Quando o caso Rafael ganhou repercussão nacional, os investigadores começaram a olhar para trás. E as semelhanças são impressionantes. A corda de varal, o mesmo tipo de nó, o mesmo horário de morte, e a Alexandra, em ambos os casos, apresentando frieza. A justiça determinou a reabertura das investigações, como oitiva de 15 testemunhas e reconstituição. Mas havia um problema legal.
Alexandra tinha 19 anos em 2007. Para réus menores de 21 anos, o prazo de prescrição de homicídio cai para 10 anos. O crime prescreveu em 2017. Ela não poderá ser punida pela morte de José. O processo de Alexandra tramitou na comarca de Planalto, sob condução da juíza Marilene Parisotto Campanha. A primeira tentativa de julgamento aconteceu em 22 de março de 2022. Durou 11 minutos. O advogado de defesa, Jean Severo, se retirou do plenário com toda a equipe, invocando uma questão de ordem sobre um suposto áudio encontrado no celular do pai de Rafael. O júri foi cancelado antes mesmo do sorteio dos jurados. Quase um ano depois, em 16 de janeiro de 2023, o julgamento finalmente começou de verdade. 3 dias de sessões, dezenas de testemunhas. A professora de Rafael, o delegado que comandou as investigações, o ex-namorado de Alexandra, peritos do Instituto Geral da Perícia do Rio Grande do Sul, o próprio filho mais velho, Anderson, que estava em casa naquele dia e disse acreditar na inocência da mãe. No terceiro dia, Alexandra foi interrogada. Manteve a versão de que Rodrigo havia matado o filho. Os promotores Michele Dunk Canfer, Diogo Taborta e Marcelo Tubino conduziram a acusação com base em um dossiê técnico robusto. Na noite de 18 de janeiro de 2023, o Conselho de Sentença se reuniu e condenou Alexandra por todos os crimes. Homicídio doloso quadruplamente qualificado, motivo torpe, motivo fútil, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. A pena inicial de 30 anos e 2 meses de reclusão e mais 6 meses de detenção. Do lado de fora do fórum, a comunidade de Planalto recebeu os promotores com festa. A história jurídica não terminou ali. A defesa recorreu, pedindo a anulação do júri. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não só manteve a condenação, como aumentou a pena a pedido do Ministério Público. A sentença subiu para 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e mais 8 meses de detenção. Alexandra Salete Dolkolkinski está detida no presídio estadual feminino Madre Pelletier em Porto Alegre, cumprindo pena em regime fechado. A defesa anunciou que recorreria aos tribunais superiores. O processo segue. O caso de Rafael Winckes é perturbador não apenas pelo que aconteceu, mas pelo modo como aconteceu. Não foi um crime de impulso, foi planejado. A pesquisa na internet, o diazepam guardado com antecedência e a escolha do esconderijo e a entrevista para as câmeras no dia seguinte. E talvez o que mais pese seja isso. Durante 10 dias, enquanto a comunidade inteira buscava por ele, Rafael já estava a 5 metros de casa, dentro de uma caixa. Ele foi encontrado, a verdade veio à tona e a justiça foi feita, ainda que nenhuma pena devolva o que foi tirado. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse caso com seriedade. True Crime não é entretenimento fácil, é memória. É fazer com que histórias como a de Rafael não sejam esquecidas. E se esse vídeo te tocou, compartilha. Comenta o que você achou e se quiser ver mais casos como esse, se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Até o próximo caso.